Pessoal, então, segundo bimestre, o tema é poéticas pessoais e ou processos colaborativos. Então, a gente tem algumas habilidades para poder desenvolver e, no caso, a atividade aqui de apreciação, ela acaba já desenvolvendo 3 dessas habilidades que a gente tem aí. E a primeira, né, investigar a potencialidade das relações entre as linguagens, a forma e conteúdo. Lembrando que forma e conteúdo é quando a gente interpreta a obra de arte e você consegue entender o conteúdo que aquela forma nos apresenta. Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando seu modo de fazer. Então, cada artista inventa um modo de apresentar sua obra de arte, sendo que cada um expressa de uma forma. Então, a gente, quando analisa a obra de arte, a gente reconhece essas formas diferentes da representação artística. Inventar e elaborar escritas de pré-projetos individuais e ou colaborativos, como condutores de espaço para a realização do fazer artístico da comunidade escolar, em torno, né, do segundo bimestre. No caso, essa habilidade terceira aí, quando eu falei do trabalho de ontem, do podcast, da narrativa, vocês vão criar, né, uma atividade de tecnologia que desenvolve essa habilidade de arte também. Por isso que eu falei que eu posso trabalhar com atividade de tecnologia dando nota em arte também. Tá bom, gente? E o produzir poéticas pessoais colaborativas. No caso também, o vídeo de tecnologia vai trabalhar essa última produção aqui, ok? A apreciação que eu coloquei para vocês fazerem na aula foi de 3 fotografias. Então, um dos artistas é o Cristiano Mascaro, que ele é um fotógrafo brasileiro, só que ele é formado em arquitetura. Então, se a gente analisar a fotografia dele, ele tem um olhar diferente dos outros fotógrafos que a gente vai analisar, né? Ele tem um olhar arquitetônico, vamos dizer assim, para fotografar. O Sebastião Salgado, ele já é formado em economia. Então, né, ele tem uma outra visão para fotografar. Ele também é fotógrafo há muito tempo, morou em vários lugares do mundo, inclusive ele trabalhou naquele Médicos Sem Fronteiras. Então, ele é uma pessoa muito engajada no meio social, em questões sociais do mundo, não só do Brasil, né? Então, ele tem essa preocupação, por isso ele tem esse olhar, né, que a gente vê, assim, essa fotografia, que é muito marcante até, a imagem. E o Vicky Muniz, ele tem um outro olhar, né? Ele já é um publicitário, ele é formado em publicidade e propaganda. Ele é um artista daqui também do Brasil, ele é paulistano, ele mora, né, atualmente em Nova York. Ele ficou muito famoso pelo documentário que foi tirado essa foto aí, que chama Lítio Extraordinário, tá? Que foi um documentário que ele fez dentro do maior lixão da América Latina, que fica no Rio de Janeiro. Então, ele, primeiro, fotografava as pessoas que trabalhavam ali no lixão, que catavam, né, até resto de comida, fotografavam as famílias, depois ele projetava a imagem, né, com um data show no chão, do galpão lá, montava essa composição da imagem com a sucata do próprio lixão, e depois ele fotografava de novo. Então, a fotografia que é o trabalho dele é a fotografia das imagens compostas, né, com a composição feita de sucata. A primeira fotografia é uma parte do processo que ele faz. O trabalho, a produção final dele é imprimir, né, grande essas fotografias das composições de sucata, elas que foram para a galeria. E são vendidas, e esse dinheiro ele doa para a instituição lá do lixão. Então, na verdade, ele ajudou muitas famílias aí nesse projeto. Foi indicado ao Oscar
Oscar, esse documentário que finalizou, ele iniciou em 2008, finaliza em 2010. Felizmente não ganhamos o Oscar, mas o fato de ser indicado já é um grande passo. Tá? E ele também, assim, desse projeto, surgiram outros fotógrafos. Tem um menino que era catador lá de lixo, ele, uma vez deu reportagem de Jô Soares, ele começou a fotografar, aprender o trabalho de fotografia com o Vicky Muniz lá no lixão, e depois ele acabou se especializando, fazendo outros cursos, e ele começou a trabalhar como fotógrafo. Então a gente vê que o percurso dos artistas acabam não só envolvendo a parte artística, mas sim social também, de outras pessoas que trabalham com eles, tá? Então vamos voltar nas perguntas. A primeira questão, ela é uma questão de análise, de comparação. O que a gente tem de semelhança e diferente no trabalho dos três, de um modo geral. E eu pedi para vocês argumentarem a resposta, chat. Cada um deles tem a formação diferente. Então, o trabalho acaba sendo um olhar diferente, bem lembrado. Todos fotógrafos fotografam pessoas normais. No caso aqui, a gente tem um que não fotografou pessoas, né? Então, no caso aqui, a pessoa até aparece ali na escadinha. A gente vê 2 pessoas, 3, né? Passando pelo corredor da escada, mas o foco não são as pessoas aqui. Então, a gente pode comparar aqui 2 deles, né? 2 fotógrafos, então, que aparecem aí apresentando, focando pessoas. Muito bom. De maneiras diferentes. Então, vamos voltar na pergunta. Então, a gente já tem aí semelhanças e diferenças, né? Por quê? Também tem outras semelhanças em questão de cor. Tem semelhança de alguma imagem? No caso, né, tem esse contraste, né, que dá da luz e sombra. Aqui também. E o do Vicky Muniz, na verdade, é o contraste por conta dos efeitos, né, que aparecem aí, da impressão que foi pintado à mão, né, o desenho. Então, o jogo de contraste entre luzes aí aparece, sim, nas 3 imagens, tá? Então, quando a gente compara aqui, você pode fazer essa comparação do modo geral. 2 fotógrafos usam, né, a cor preto e branco, um usa colorido. Então, cada um expressou essa diferença de alguma maneira. Questão 2. A questão 2 que é mais complexa, né? Eu falei um pouquinho de cada artista, porque vai influenciar na resposta da 2. Seria interessante vocês pesquisarem na internet, dar uma lida, vocês saberem sobre os fotógrafos, que daí você vai entender o processo de criação de cada um. Então, para fazer essa análise, eu gostaria de abrir outro slide para a gente entender melhor esse procedimento fotográfico, principalmente em questão de ângulo, né? Porque quando a gente vai fotografar, é importante a gente analisar os planos, o ângulo que está sendo fotografado. Aqui é um plano, aqui é outro plano, aqui também é o mesmo plano da primeira foto. Ó, a gente tem vários planos e composições fotográficas, tá? Então, é uma forma de expressão que mostra o quê? O olhar do artista, tá? Também é importante, quando o fotógrafo vai tirar foto, ele tem que pensar qual a intenção do objeto fotografado. Ele quer dar intenção de movimento, de ação, de que ele quer que a pessoa entenda, quem vai ver a foto, né? Plano geral, vamos lá. A gente tem vários planos, isso que é importante para a gente analisar a foto. Então, o plano geral, ele vai pegar o ambiente todo, certo? Ele observa o contexto, a situação da ação. Ele tem a visão de pegar o máximo do cenário. E, lógico, vai focalizar se tiver ação de alguém ocorrendo naquela localidade. Tá? O plano geral, ele permite a gente enxergar também o contraste entre os planos, médio e o primeiro plano. Então, na verdade, o plano geral, ele abrange mais de um plano
dentro de uma fotografia. E também é muito usado o quê? Em cinema, em documentário, novelas, né? Para a gente entender o ambiente, a cena que está acontecendo na história. Então, aqui um exemplo de um plano geral. A gente entende que, né, tem a orquestra e o coral no fundo, entende o espaço, que é um auditório. A gente não está vendo a plateia, mas consegue entender todo o contexto do local. Plano médio ou plano americano é aquele plano tirado, né, da pessoa do joelho para cima. Então, deixa eu pegar uma fotinha aqui, ó. O plano médio, né, que pega da cintura para cima, e o plano americano que pega do joelho para cima. Então, esse plano, eles são usados, né? A gente vê o âncora do jornal, filmes para focar a ação do personagem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Né? Então, é um plano que aproxima a pessoa da foto, do espectador, para dar ênfase naquela ação, tá bom? O plano ou o close-up, ou um plano de close-up, ou close, né? O close-up, ou o zoom, então vamos dizer assim, ele é a foto que dá a proximidade focando o detalhe. Então, a gente tem aqui o detalhe do rosto da menina, certo, gente? Focalizando ali, ó, vocês podem ver que o fundo está distorcido, não tem foco no fundo. O foco é no olhar dela olhando para cima, e a gente vê o detalhe da mão também na bochecha. Então, o primeiro plano, ou close-up, né, o close, ele é aquele plano que foca o detalhe. Então, vamos aqui, a gente tem alguns primeiros planos aqui, então. A gente tem, ó, do inseto, né, o sapinho aí, né, comendo, e o menininho. Então, a gente foca, né, o detalhe. Aqui, o plano de detalhe também, que ele é mais próximo que o close-up, porque ele vai indicar as coisas minúsculas que talvez outras pessoas não dariam tanta importância. Então, por exemplo, aqui, ó, que bonitinha essas fotinhas, né, do pezinho. Está detalhando o pé, né, de maneira assim, até artística, né, e comparativa aí, o pé de um cachorrinho e o pé de um bebê. Então, quando a gente olha já uma foto, principalmente quando tem evidência de detalhe, é para chamar a atenção do espectador para aquele detalhe específico, né? Então, a gente bate o olho, a gente vai já definir o que é, e já vai também causar uma sensação de algum sentimento. No caso aí, olha que fofo, meigo. Angulação. Angulação, né, são as posições que vai ser colocado a câmera para ser fotografado. Então, a gente pode ter várias alturas aí para fotografar um objeto. E isso dá a diferença que as meninas falaram no início da aula. A diferença da iluminação, a diferença de efeito contraste luz, né? E isso dá um efeito muito importante na hora de fotografar. No caso, a gente tem que prestar atenção no quê? Qual a iluminação de trás ou da frente? Sendo que a iluminação de trás vai escurecer o rosto da pessoa. E se a iluminação vier da frente, ela clareia, tá? Então, vamos lá. A gente, então, tem várias visões, né? A visão superior, que é a câmera alta, vamos pegar um exemplo aqui. Então, a gente consegue, né, ter essa visão panorâmica, né? Uma visão mais completa, de modo superior, como se estivesse enxergando de cima. Então, essa aqui também. A visão alta é interessante que ela dá efeito de escorço. Então, isso é um efeito de perspectiva na fotografia. A fotografia é pura matemática, né? Eu não estou falando especificamente da matemática aqui, mas ela dá essa sensação por conta da matemática. Se a gente fosse riscar, né, nessa fotografia, a gente teria um ponto de partida, que em perspectiva, que vocês já fizeram desenho geométrico, a gente vai desenhar um desenho geométrico, a gente começa... Meu mouse aparece para vocês? Aparece, né? Então, por exemplo, um ponto de partida aqui, o pé do rapaz, meu mouse. Daqui eu ponho um ponto, e se eu pôr a régua, eu iria riscando aqui, ó,
eu posso pôr uma reta na vertical e depois eu posso riscar paralelas na diagonal aqui. E a gente vai entender que o menino é um ângulo aqui de hipotenusa. Eu gosto de mostrar para vocês, porque assim, em arte, a gente usa muito matemática, mas ela não fica em evidência, porque o objeto artístico, ele acaba se destacando de maneira intelectual e não racional, né, gente? Essa é a verdade. Tudo é matemática. Então é importante, quando a gente vai analisar, principalmente tem gente que gosta mais de exata. Então você também pode apreciar uma foto ou qualquer obra de arte analisando o aspecto racional dela, não só emocional. Então vamos lá. Agora a câmera baixa, que é a visão inferior, né? Chamada também de contraponte. Que vem o quê? Uma sensação que você está olhando de baixo para cima. Olha lá, olha que legal. Aqui vocês conseguem, né, o prédio já logo dá evidência dessa perspectiva que eu falei na outra fotografia. Então aqui a gente tem a visão de baixo para cima, né? Que o fotógrafo, ele provavelmente teve que se agachar, né? Muitas, assim, às vezes o fotógrafo, dependendo da atmosfera que ele quer passar na foto dele, ele deita no chão para tirar a foto. Ou alguns se penduram muito alto, né, em penhasco, em alguns lugares altos, para poder tirar a foto de cima. Hoje em dia a gente tem o drone, né? Antigamente não tinha. Mas aqui no caso, o artista ele teve que se declinar para poder bater a foto dos objetos aqui. Então, né, a visão média, que a gente tira a foto na altura dos olhos da pessoa, que é a que você falou, de frente. Então, aí é uma das diferenças também daquela fotografia, entendeu, Bruno? Prof. Vamos lá. Aqui, ó, a foto normal, a foto média, ela focaliza, né, o personagem, a pessoa, o objeto por todo. E sempre, assim, a gente consegue ter aquela visão do olhar do que está sendo fotografado. Agora, os zooms, né? A gente tem vários tipos de zoom. A gente tem o zoom in e o zoom out, que um é aproxima, o zoom in, aproxima, zoom out, afasta. Então, aqui tem os exemplos, né, do distanciamento. E em cima, né, a gente tem o zoom out, que está de longe. E vai abaixando, vai aproximando o zoom in. Então, o procedimento do artista, a ação de fotografar, olha a pergunta. Que procedimento cada artista usou em sua ação de fotografar? E é uma pergunta que eu acho interessante a gente colocar, porque quando a gente fala em procedimento e ação do artista, é como que ele fez. Na verdade, eu poderia ter perguntado assim, explique como cada artista tirou sua foto. Então, o que acontece? Quando a gente vai né, explicar o procedimento e a ação fotográfica de cada artista, a gente também tem que falar sobre essa questão de planos e composições fotográficas. Aí, lógico, cada aluno que veio perguntando para mim, eu completei essa questão, explicando de outra forma, para o aluno entender. Daí vários arrumaram. Teve aluno espertão lá que colocou já a questão do ângulo que o artista tirou de baixo para cima. Lógico que vocês não precisam detalhar de maneira técnica, falar angulação de câmera alta, baixa, não precisa disso. Mas dizer, né, por exemplo, vamos lá, pegar aqui. Vamos lá, qual que foi a angulação dessa? Letra A, de cima para baixo. Qual plano? Outro plano que a gente pode chamar é o plano geral. Lembra lá que a gente viu que também o plano geral ele pega uma amplitude do ambiente. Plano alto, a câmera alta, como vocês colocarem lá, estaria certo, né? E se eu fosse falar de efeito, ele usou filtro? Ele usou preto e branco. E ele também, lembro que vocês falaram aí, o artista aqui ele se preocupou com a iluminação, se preocupou? Talvez se ele tivesse tirado de outro ângulo, o efeito de iluminação seria outro, né, gente? Então, tudo isso é importante na hora de colocar lá na letra A, né, do Cristiano Mascaro, da questão 2. Então, vamos aqui observar. Agora aqui, que plano e ângulo o Sebastião Salgado utiliza? A gente pode dizer plano médio, porém,
médio para, vamos dizer assim, de médio para inferior. Por quê? Aqui foca as crianças e as crianças estão mais baixas, não estão? Provavelmente ele não tirou essa foto de pé, vocês acham? Não. Ele é mais alto que as crianças. Então, você pode colocar o plano médio aí, e que ele bateu essa foto, ele estava da direita para a esquerda do objeto. Ele deu a importância, então o fotógrafo ele é intencional. Ele deu foco nas crianças, porém, ele deu importância aonde elas estão, né? Então, a gente, quando vai colocar na questão 2 aqui, não só essa questão de ângulo, a gente tem que detalhar o espaço fotografado e as crianças, né? A rodovia, o caminhão, as crianças, isso tá certo. Aqui, detalhar, né? Qual é o foco? A escada rolante, mas a gente consegue ver, aqui a foto tá maior, né? Pra mim, não sei vocês, mas se vocês ampliarem essa foto, vocês conseguem ver que tem até como é que chama? Essas lojinhas que fica de shopping, perto assim do canto da escada, no centro. Eu consigo ver uma bicicleta lá embaixo, consigo ver 3 pessoas. Então, eu consigo ver, né, além da escada, eu consigo ver os outros detalhes. Porém, o foco aqui era essa perspectiva fotográfica das escadas em sequência. Tem um artista, lógico, o repertório a gente pode comparar quando vai fazer análises lá na 3. Quando eu olho essa fotografia aqui, eu sou muito fã de um artista chamado Escher. O Escher, ele faz desenhos que é baseado na teoria do caos, que é uma coisa entrando na outra. Vocês já assistiram o Doutor Estranho? No filme, ele entra e sai de vários ambientes e aparece uma coisa dentro da outra. Né? E o filme Doutor Estranho, quem foi criar toda a encenação, a cenografia do filme, deve ter estudado o Escher, que é um outro artista que eu poderia até posto aqui para fazer uma análise comparativa, e a gente poderia até comparar com o Cristiano Mascaro. Aqui, ó, o Escher, né? Ele desenhava uma coisa dentro da outra, uma escada. Também lembra aquela cena do Harry Potter, que a escada vai virando, né, gente? Gente, olha quanta coisa. Eu tava explicando a 2 e já entrei na questão 3. Olha quanta coisa, quando a gente vai fazer uma apreciação, a gente consegue identificar, a gente consegue comparar. Essa aqui dá margem para você comparar com outras coisas, né? Aqui eu acabo, né, na questão 2, incluindo um pouco aí do palpite da questão 3. A gente já falou também do Sebastião Salgado e do Vicky Muniz, que eu já expliquei, né, logo no início, qual foi o procedimento dele. Lembrando que, né, para ele tirar essa foto, no galpão lá que ele trabalhava, tem uns vídeos no YouTube que mostra rapidamente o galpão, que ele montava essas composições. Ele, então, tira do alto, ou a câmera alta, ou o plano geral, né, que a gente consegue enxergar. E, assim, o espaço, ele foca especificamente na composição. Então, aqui, ó, toda a turma lá do lixão, o pessoal que trabalhou com ele. Aqui a parte do galpão, ó. Então, ele fotografava, tá vendo? Ele fotografando o menino. E depois vem esse processo lá, ó. Várias pessoas trabalhavam com ele, fazendo a reprodução do galpão, ó. Esse rapazinho virou fotógrafo. E é muito emocionante. A foto do menino foi leiloada. É ele na foto, imagina a emoção. Olha, eu até me emociono. Mostra como aquelas pessoas vivem, que acaba tendo que comer o lixo que tá ali, né? Então, na verdade, que era lixo pra gente, acaba sendo comida para o outro. E em casa, eu desde criança, meu pai separa lixo lá na casa dele. Meu pai tem 2 latões diferentes de lixo lá na casa dele. E ele brigava com a gente colocasse no lixo orgânico alguma coisa que é reciclada. E tem que lavar. Ai, se não lavasse o potinho de margarina para pôr no reciclado.
Porque daí imagina quem vai pegar esse pote para revender, vai pegar tudo sujo. Meu pai ainda brigava com a gente, né? Então, é porque já pensando que alguém vai utilizar aquilo, né? E as pessoas que vão lá pegar, realmente, eles acabam tendo que pegar coisas sujas, né? E depois lavando, reutilizando de alguma forma. Então, a gente acaba entrando de novo na questão 3. Né? Pede para a gente observar, então, as poéticas pessoais de cada artista. É o tema do nosso bimestre. Poéticas pessoais é a originalidade de cada artista. Singularidades e conexões como produtores. Então, se a gente analisar, a gente viu hoje mais especificamente cada um deles, né? E a gente entende que quando fala da originalidade da obra de cada um, tem a questão também como produtor, porque ele não é só um artista. Quando ele é um artista, ele está promovendo também sua própria obra e alguém. O artista, quando ele está promovendo e ele coloca pessoas reais no caso aqui a fotografia, e locais reais na fotografia, ele está promovendo também aquele espaço, aquelas pessoas. Então, a gente tem aqui, né, 3 fotógrafos diferentes, com olhares diferentes. Vamos, então, observar a poética do Cristiano Mascara, a singularidade dele, voltando um pouquinho aqui, lembrando, na hora de descrever, né, essa poética pessoal, singularidade, lembrar quais as temáticas que cada um usa, sensações que são abordadas ali na fotografia. Foi além, né, ele, de uma maneira muito madura, fez essa análise, primeiro comparando o que parecia espelhado, muito bom. Depois ele fez essa comparação temática, a questão da sociedade, que ela é uma foto fria, tem gente que colocou, sem muito sentimento, mas não é que é sem muito sentimento, olha a questão do acesso de poder aquisitivo, quem pode ou não pode frequentar aquele ambiente. Isso aí é muito profundo, poético, o Gabriel falou pra gente, tá de parabéns. Sim. Então, ó, lembrando que a gente está comentando a questão 3. Vamos lá. Sebastião Salgado, ele, como eu contei para vocês, ele tem esse repertório mundial, né? Até as crianças em questão, né, de estarem sujinhas, mostra essa necessidade, né, que provavelmente é onde elas moram, não tem esse saneamento básico. Até se a gente relacionar, que nem as crianças estão na estrada, o caminhão lá no fundo, né, mostra ali que provavelmente elas vão pedir alguma coisa no caminhão, para ali o caminhão e as crianças no foco, né, de frente, a gente consegue enxergar essa desigualdade também social. Lógico, quem tem o caminhão não é que seja rico, mas quando você olha na foto, ela puxa o nosso olhar pro rosto dela. É incrível. E ali o menininho parece estar pensativo da frente, né, tá mordendo até os lábios, e o do fundo parece que alguém mexeu com ele lá atrás e ele olhou para responder. A gente vê, né, todas essas reações também das crianças na fotografia, que acaba mexendo assim com um pouco a questão emocional, não. Mas é uma foto que chama, né, a nossa reflexão, mesmo que você não esteja sentindo nada. A foto ou o quadro, a música é pra gente interpretar, que não um texto, né? Então não precisa sentir aquilo, mas que você entenda que o artista quis passar aquela sensação, né? Essa sensibilidade que falta um pouco nas pessoas de uma maneira geral, né? Esse trabalho do Vicky Muniz, que não é só essa foto, esse, né, lixo extraordinário que foi o documentário, é uma foto dessa série e faz a gente pensar de um modo mais amplo, não só, né, a questão dessa fotografia. Quando a gente vai analisar essa questão da poética do artista, né, olha o olhar do Vicky Muniz. Ele quis mostrar essa questão social, tudo, lógico, fez a imagem com o lixo, né, a foto, reproduziu a foto com o lixo, porém ele está preocupado também em mostrar esse lado, apesar, né, de todas as dificuldades que as famílias, né, que vivem lá, que trabalham dentro do lixão, tem esse carinho, essa coisa da mãe protetora, cuidado com os filhos. Então, isso também transmite na fotografia,
que é muito importante, porque é o que muita gente vive disso, né, gente? Vivem, tira do lixo para ter um pouco de luxo. A gente analisou que os outros usam filtro preto e branco, e nesse caso aqui tem esse filtro sim, né, que dá o tom pastel, como chama sépia, no celular também tem. A gente consegue visualizar, né? Até assim, se a gente for analisar, ela tá com um manto na cabeça. E se a gente pode fazer referência também da mãe da Maria, né? Em questões assim, que coloca o manto na cabeça aí da mãe, que é a protetora dos filhos. Então, a gente faz essa referência também, que pode associar como fosse uma foto antiga, mas não é antigo. Mas é um tema muito atual.